Vamos lá? Jejum de Daniel, hoje, o quarto dia do jejum de Daniel. E hoje nós vamos aprender algo muito especial. Nós vamos falar hoje sobre mudanças, tá? Nós vamos conversar sobre mudanças. E eu quero ler com você, para a gente começar a nossa reflexão, eu quero ler 2 textos da palavra do Senhor, tá? Nós temos aprendido aqui que o jejum, ele é uma maneira de nós orarmos, tá? Jejum, ele não acontece separado da oração. Na verdade, o jejum, ele faz parte da oração, tá? Ele é uma oração mais profunda, mais intensa, tá? Não existe jejum sem oração, tá? O jejum é uma forma mais profunda que você tem, de uma forma mais completa que você tem de orar, tá bom? Então, vamos lá? Vamos ler o texto bíblico, Neemias 1, o verso 4, e depois Neemias capítulo 9, os versos 1 e 3. Nós vamos lembrar, porque esses dias nós estivemos estudando Neemias, né? Então a gente vai lembrar de alguns versos. Vamos lá? Neemias 1, 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ele era copeiro do rei na Babilônia. O povo de Deus, depois de 75 anos de exílio na Babilônia, tinha sido liberto, tinha sido permitido o seu retorno para Jerusalém, o seu retorno para Judá. E o povo de Deus saiu da escravidão da Babilônia e voltou para sua terra. Quando eles chegaram em Jerusalém, ele estava completamente destruído, completamente arruinado. A situação era a pior possível. O cenário era cenário de guerra, cenário de destruição total. E o povo permaneceu ali por bastante tempo, mas não tinha forças para se levantar, não tinha forças para reconstruir, para restaurar. Neemias, ele fazia parte do povo de Deus, mas ele nasceu durante a época do exílio, e ele cresceu e prosperou na Babilônia. E ele, quando o povo voltou, ele não voltou, ele acabou ficando lá. E lá, ele era uma pessoa próspera, ele era copeiro do rei, morava no palácio. Mas um dia, ele pergunta sobre a situação de Jerusalém, e quando ele fica sabendo, ele entende que Jerusalém era a sua família, Jerusalém era a sua terra, Jerusalém era o seu povo. Na hora que ele fica sabendo o que está acontecendo, dá uma tristeza, uma angústia tão grande no coração dele que ele começa a chorar. E ele começa a lamentar. Só que ele não fica só chorando e lamentando. Ele vai buscar a Deus em oração. E ele vai buscar a Deus em jejum. Ou seja, ele aprofunda essa oração. Ele torna essa oração de uma maneira muito mais intensa, muito mais profunda. Ele jejua. Para que Deus traga as mudanças, e é aqui que a gente entra no nosso texto, para que Deus traga as mudanças que eram necessárias na história e na vida do seu povo. Se você precisa de mudanças também, você precisa voltar o teu coração para Deus em oração. Você precisa voltar o teu coração para Deus no jejum, buscando e colocando a tua vida no altar do Senhor. O outro texto, Neemias capítulo 9, os versos 1 e o verso 3. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Levantando-se do seu lugar, leram o livro da lei, a palavra do Senhor, o seu Deus, uma quarta parte do dia. E outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor, o seu Deus. Olha que tremendo, gente, esse texto. Aqui, Neemias, já no capítulo 9. Neemias vai para Jerusalém, anima o povo, começa a reconstruir, passa por muitas dificuldades, mas ele mobiliza grande parte do povo e eles reconstroem os muros de Jerusalém e eles começam a reconstruir a cidade. Mas chega um determinado ponto que Neemias diz para o povo assim: nós conseguimos reconstruir aquilo que os nossos olhos podem ver, mas nós precisamos reconstruir o nosso interior, o interior do nosso povo, o interior da nossa família, o interior da nossa terra. Nós precisamos mudar o nosso coração. E aí ele institui um novo jejum. E nesse novo jejum as pessoas jejuam
né? E eles se vestem de pano de saco, colocam terra sobre si, que era um sinal de humilhação diante de Deus, de reconhecimento que necessitavam de Deus. E depois eles vão para a leitura da palavra. E diz que eles ficam por 6 horas lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. E depois eles ficam por mais 6 horas fazendo confissão, se quebrantando diante do Senhor em oração. Aí eu pergunto para você, como que a vida de uma pessoa assim não muda? Como que a vida de uma família que se coloca dessa maneira diante de Deus não vai mudar? Claro que vai mudar. Claro que Deus vai perdoar. Claro que Deus vai restaurar. Claro que Deus vai renovar. Claro que Deus vai fazer. Quando você se submete a Deus de modo verdadeiro, de modo profundo. Jejum, gente, não é uma barganha, não é uma troca com Deus. Não é dizer, Deus, eu vou fazer isso aqui, o Senhor me faz aquilo ali. Jejum, ele tem uma intenção de mudança de vida, de se colocar diante de Deus, certo? De você se colocar como um barro que se coloca nas mãos do oleiro. Jejum é tempo para você ser moldado. Jejum é tempo para você ser cuidado. Jejum é o tempo para você ser transformado por Deus. Porque você entende que você não está vivendo a vida que Deus escolheu para você, você não está vivendo a vida que Deus escolheu para você, para a tua família, porque você ainda não é a pessoa que você poderia ser, você não é a pessoa que você deveria ser. É por isso que você não está vivendo. Alguns dizem, meu Deus, por que eu não estou vivendo? Por que a minha vida está essa bagunça? Por que a minha casa está essa bagunça? Por que a minha família está essa bagunça? É porque eu não estou vivendo aquilo que eu deveria viver. É porque eu não sou a pessoa que eu deveria ser. É por isso. E aí, quando você se coloca diante de Deus em jejum e oração, você está se submetendo a Deus. Você está sendo como um barro nas mãos do oleiro. É mais ou menos como diz aquela canção antiga, né? Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. É isso que nós estamos pedindo ao Senhor aqui no nosso tempo de jejum. Sabe, as bênçãos de Deus, elas já estão preparadas para você. Esta vida nova já está preparada para você. Somos nós que não estamos preparados. É eu e você que não estamos preparados, que precisamos ser preparados por Deus, ser cuidados por Deus. Coloque a tua vida diante do Senhor. Coloque o teu coração diante da presença de Deus. E peça para que Deus esteja transformando a tua vida, transformando você totalmente, totalmente. Jejum é tempo de transformação da nossa vida. Quando um homem começa a jejuar, ele imediatamente anseia em sua mente para entrar em conversa com Deus. Certo? Por isso que o jejum mesmo, ele nos leva para a oração. Jejum é uma maneira de orar, tá? Jejum não acontece separado de oração. Eu oro e jejuo. Não tem como você jejuar sem orar, sem ter uma vida de oração. Até porque, quando uma pessoa começa a jejuar, quando ela começa a buscar a presença de Deus, imediatamente ela anseia entrar em conversa com Deus. Ela anseia em conversar com Deus, em falar com o Senhor. Tá bom? Então, que Deus abençoe e que você, em nome de Jesus, esteja no teu tempo de jejum, tendo o tempo de oração, falando com Deus. E oração, gente, não é a gente ficar falando, não. Oração, a parte mais importante da oração é a parte que nós ouvimos, e não a parte que nós falamos. Porque tem gente que acha que orar é você ir lá e falar, daí termina a tua oração, levanta e vai embora. Não, gente. Oração é ficar repetindo, aí termina a repetição e vai embora. Não. Isso é só o começo da oração. Isso é a parte menos importante. É o que eu estou falando, é o que eu já sei. A parte mais importante é quando eu deixo Deus falar comigo. É quando eu peço para Deus falar comigo. É quando eu ouço a voz de Deus. Então, nesse teu tempo de jejum, ore falando, fale tudo que você tem que falar, fale o tempo que você tiver que falar. Mas depois que você falar com Deus, fique em silêncio. Fique buscando a presença de Deus. Fique colocando o teu coração diante de Deus, dizendo, Deus, fala comigo. Ministra meu coração. Eu preciso e eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo durante esse dia. É muito interessante porque nos tempos de jejum, Deus fala com a gente durante o dia, né? Às vezes numa conversa
você sente claramente que é Deus que está falando com você. Você sente claramente que é Deus que está ministrando a tua vida. Aconteceu isso comigo ontem. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falando comigo e eu entendendo claramente que era Deus que estava falando comigo, que era Deus que estava ministrando a minha vida. Deus fala a respeito, através das coisas, através de circunstâncias, através de situações. Uma pessoa que está em jejum, ela se torna sensível à voz de Deus. Ela se torna muito sensível à voz de Deus. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós chegamos à lição 11. Você que não teve acesso às lições anteriores, é só você entrar no canal do YouTube. Esse canal é que está aparecendo aí, PC Vida Nova. Você entra no canal do YouTube e lá você vai ter acesso às 3 ministrações anteriores. Hoje é a 4ª ministração. 11ª lição sobre jejum, de Daniel, sobre nosso tempo de jejum. Não é um ato meritório para convencer a Deus a fazer algo que nós queremos. O jejum é um importante acessório para a nossa oração. O jejum não é algo que você faz, eu jejuei, agora eu mereço uma bênção de Deus. Eu jejuei, agora eu tenho direito a uma bênção de Deus. Não. Jejum nada mais é do que um acessório que você coloca à tua vida de oração. Eu estou orando e agora eu estarei orando em jejum. Por quê? Porque eu quero me aprofundar mais em Deus. Eu quero mergulhar mais na presença de Deus. Eu quero mais de Deus na minha vida. Tá? Então, entenda isso. Jejum não é um ato meritório para que você convença Deus de fazer algo que você quer. O que é o jejum? Ele é um acessório. Ele é um complemento para a nossa oração. É quando você quer orar de modo muito profundo, de modo muito intenso. Aí você jejua. Tá bom? 12ª lição. Quando jejuo, humilho a minha alma, torno-a terra boa. Trago para ela a capacidade produtiva. A palavra humilhar vem de humus, que é terra. A palavra humanidade também vem de humus, que é terra. Quando Deus formou o homem, Deus formou o homem do pó da terra. Humus. Certo? Humus. A palavra humildade, a origem dessa palavra, também vem de humus. Então, uma pessoa humilde é uma pessoa que retorna à sua origem, se torna original. E é interessante porque o humus, ele é a terra boa. É a terra boa. É aquela terra que é produtiva. E o que o jejum faz é justamente isso. É o momento em que nós nos humilhamos diante de Deus. Que nós tornamos a nossa vida humus. Uma terra produtiva. Para que a palavra de Deus, para que a semente de Deus que está sendo lançada em nós, venha a produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. A humildade é a capacidade que uma pessoa adquire de tornar-se produtiva. Por exemplo, nós só aprendemos quando temos humildade. Toda pessoa que acha que sabe, ela, além de não saber, ela fechou a porta do aprendizado. Ela não consegue aprender. Toda pessoa que sabe e é humilde, ela aprende e cresce cada vez mais. Porque a humildade é a porta da vida. É a porta da vida. Por isso que o primeiro verso da palavra de Deus, quando Jesus vai começar iniciar o reino, Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte, as primeiras palavras de Jesus, quando Jesus começa o seu ministério, quando ele reúne a primeira vez as pessoas, a primeira palavra de Jesus é: bem-aventurados são os humildes de espírito. Porque se não tiver humildade, nada do que vai ser dito daqui para frente vai ter sentido, porque você não vai conseguir receber. Nós recebemos na humildade. Humildade é você estender as mãos e dizer: Deus, eu preciso. Eu preciso. Então, quando eu jejuo, eu estou tomando uma posição de humildade. Não é uma posição de achar que eu sou mais espiritual, que eu sou mais poderoso, que eu sou mais forte, que agora eu tenho direito. Não, não tenho. Eu só jejuo porque eu não tenho direito. Eu não jejuo porque eu tenho direito. Eu jejuo porque eu não tenho direito.
Eu não jejuo porque eu sou santo. Eu jejuo porque eu sou pecador. Se eu fosse santo, não precisaria jejuar. Eu não jejuo porque eu estou pleno da presença de Deus. Eu jejuo porque eu careço de mais presença de Deus. Tem gente que jejua e diz, nossa, mas eu estou cheio da presença de Deus. Nós jejuamos porque nós precisamos de mais da presença de Deus. É por isso que nós jejuamos. E uma atitude humilde no momento do jejum é uma porta que você abre para que a tua terra seja boa, seja produtiva. Quando eu digo terra, eu estou falando sobre a tua vida. Transforme a tua vida numa terra boa. A semente é a palavra de Deus. E quando a terra é boa, quando a semente é lançada sobre a terra, ela vinga, ela germina, ela cresce, ela se torna uma árvore frutífera e ela abençoa aquele que a tem, aquele que a possui. Então, quer ser abençoado na sua vida? Permita que teu coração se torne humilde diante de Deus, no teu ato de jejuar e de colocar a sua vida e o seu coração no altar do Senhor, tá? Olha que frase fantástica. Eu começo a mudar a minha vida quando quebranto o meu coração. Vou de fezes a esterco. Humildade, humus, capacidade produtiva. Certo? Quando nós nos colocamos diante de Deus e quebrantamos o nosso coração, a gente vai de nada, a gente vai de sujeira, a gente se torna humus, esterco, terra produtiva, onde a gente pode desenvolver, crescer, ser abençoado e abençoar. Eu sei que algumas pessoas ficam até incomodadas quando eu falo assim, eu vou de fezes a esterco. Eu vi essa frase uma vez, eu achei tão fantástica. A pessoa dizia o seguinte, era um pastor pregando, ele dizia o seguinte, faz muitos anos que eu vi isso. Ele diz, eu quero ir de fezes a esterco. Eu quero me transformar em algo que seja produtivo. Que a semente, a palavra de Deus, quando cai na minha vida, ela se transforma em algo que produz para a vida eterna. Olha que fantástico, fantástico mesmo. Deus abençoe. 13ª lição, para que a minha vida mude. É por isso que eu jejuo. Por que você jejua? Para que a minha vida mude. Eu preciso mudar. Tem muita gente que jejua querendo mudar Deus, achando que o problema está lá. O problema não está lá, o problema está aqui. Quando você jejua, não é para mudar a Deus, não é para mudar a vontade de Deus, não é para mudar o destino que Deus estabeleceu para você. Quando você jejua, é para que a tua vida mude. Quando eu estou fazendo jejum, por exemplo, eu estou nesse tempo de jejum, e eu estou fazendo jejum porque eu quero que a minha vida mude. Eu quero que Deus mude a minha vida. Certo? Por isso que eu me coloco diante do Senhor. E me coloco o jejum em humildade. Por quê? Porque eu quero ser terra fértil. Eu quero ser terra fértil. Eu quero ser terra fértil. E eu quero que através da minha vida, Deus esteja produzindo. Através da minha vida, Deus esteja trazendo bons e muitos frutos. Por isso, quando eu jejuo, eu estou pedindo para Deus, mude a minha vida. Mude a minha vida. Eu preciso de mudança. Eu preciso colocar minha vida no prumo, no caminho abençoado. Eu disse para vocês aqui, e repito, Deus tem um caminho abençoado para você. Você crê? Deus tem um caminho abençoado para você. Quem crê aqui? Diz eu creio. Se você crê, você coloca aí agora. Coloca eu creio que Deus tem um caminho abençoado para mim. Diz eu creio. Deus tem um caminho abençoado para mim. Tá? Deus tem um caminho abençoado para você. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente insiste em querer que Deus abençoe o nosso caminho. Esse caminho torto que a gente ama. E Deus, ele não vai abençoar o teu caminho torto. Deus, quando você chegar diante dele, Deus vai dizer, eu tenho, Maurício, um caminho abençoado para você. E se você andar por esse caminho, você não vai precisar ficar andando atrás de bênção não, Maurício. Porque a bênção virá atrás de você. Então, quando você jejua para que Deus esteja consertando a tua rota, para que Deus esteja consertando o teu caminho.
para que Deus esteja colocando você na direção certa. Deus quer colocar você na direção certa. E jejum é um ato de você se submeter à direção de Deus. Quando você jejua, você está dizendo ao Espírito Santo, eu preciso ser colocado na direção certa. Quando Daniel estava jejuando, lá em Daniel capítulo 10, o jejum de Daniel, quando Daniel estava jejuando, ele estava jejuando para que Deus colocasse ele na direção certa. Deus me coloca na direção certa. Eu quero estar na direção certa. Nós precisamos mudar. A nossa vida precisa mudar. Para que a realidade nossa mude, para que a realidade da minha família, do meu casamento, da minha vida financeira, da minha vida profissional, da minha história, da minha saúde, para que a minha realidade mude, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Por isso que eu me coloco diante de Deus em jejum, porque eu não tenho condições, porque eu não consigo. Por mais que eu tente, eu não consigo. E eu preciso da graça de Deus na minha vida. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Romanos, né, capítulo 7. Ele diz assim, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu estou fazendo toda hora. As coisas certas que eu quero fazer, eu não faço. Mas as coisas erradas que eu quero parar de fazer, eu continuo fazendo. Eu preciso da graça de Deus. E quando a gente jejua, a gente está justamente fazendo isso. Pedindo a graça de Deus, pedindo a força de Deus, para que Deus nos ajude. Para que Deus esteja restaurando e cuidando da nossa vida. Deus quer nos abençoar. 14ª lição que nós aprendemos aqui é essa daqui, ó. Para a minha vida mudar, eu preciso sacrificar. E aqui eu não estou falando do sacrifício para você alcançar alguma coisa, porque esse sacrifício já foi feito. Eu não estou falando desse sacrifício. Eu não estou falando que para você conquistar a vida eterna ou para você conquistar uma bênção, você tem que fazer um sacrifício. Esse sacrifício já foi feito. Entendo o que eu estou falando. Esse sacrifício já foi feito. Quando eu digo aqui que para você mudar a vida, você precisa sacrificar, eu estou dizendo que eu preciso exigir de mim uma nova postura, um novo jeito, um novo modo de andar. E o jejum, ele passa por esse sacrifício, porque eu, por exemplo, estou jejuando de pães. Ontem estava com muita vontade de comer pão, mas não comi. Então, estou sacrificando. Eu estou dizendo para a minha vontade que não vai ser feito do jeito que ela quer, porque eu quero que seja feito do jeito que Deus quer. Quando eu falo sobre, para minha vida mudar, eu preciso sacrificar, eu estou lembrando daquela passagem de Jesus que diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Nós só podemos ir atrás de Jesus porque Jesus morreu por nós na cruz. E ele nos abriu a porta para a nossa salvação. Mas o único jeito que tem de eu conseguir caminhar após Jesus é dizendo não para muitas vontades que eu tenho, para muitos desejos que eu tenho. É mudando muitos hábitos que eu tenho. Hábitos que são tóxicos, hábitos que são malignos, hábitos que são amaldiçoadores da minha própria vida. Eu preciso, e eu coloco a minha vida diante do Senhor. Jejum, eu faço jejum, primeiro porque eu sei que eu preciso de mudanças. Segundo, que eu entendo que para eu mudar, eu preciso sacrificar. Eu preciso aprender a dizer não para mim. Eu preciso aprender a dizer não para as minhas vontades. Eu não tenho que ficar fazendo o que eu quero. Eu tenho que fazer o que eu preciso. Nessa sociedade fajuta, nessa sociedade que não tem força, que não tem garra, nessa sociedade que perdeu o vício, nessa geração que nós vivemos, geração de pessoas que não têm capacidade de suportar as dificuldades e as lutas, que estão se arrebentando toda hora. E estão se arrebentando, sabe por quê? Porque o discurso que se fala por aí pela mídia, pelos filmes, pelas novelas, enfim, o discurso que está por aí faça o que você quer, faça o que você sente, faça o que você sente bem. Se você tem no teu coração, faz. A tua vida é só essa, faz tudo o que você quer. E a vida não é assim. A vida não é assim. As pessoas mais admiráveis que você vai encontrar, as pessoas mais completas que você vai encontrar, as pessoas que você vai encontrar, que você vai dizer, eu queria ter a vida que essa pessoa tem, são pessoas que aprenderam a sacrificar. A sacrificar. Eu preciso, se eu quero mudar a minha vida, eu preciso estar disposto ao sacrifício, que é
necessário. O próprio Deus, para mudar a nossa vida, ele sacrificou o seu próprio filho. Ele teve o cuidado de fazer o sacrifício. Jesus morreu na cruz por nós. Ele se doou, ele se entregou. Ele sabia que a única maneira de ter mudança na nossa vida era através do sacrifício dele. E ele sacrificou por nós. Às vezes, na tua família precisa de mudança, mas a tua família só vai ter uma mudança o dia que você começar a sacrificar. Porque às vezes você está querendo que fulano mude, que ciclano mude, que aquele mude, que esse faça isso, faça aquilo, mas eu preciso começar a mudar. À medida que eu mudo dentro da minha casa, as coisas também começam a mudar, tá? O importante é sacrificar o que somos, para que possamos ser aquilo que podemos ser. Presta atenção nessa frase. O importante é você sacrificar o que você é, ou quem você é, para que você possa ser aquilo que você foi chamado por Deus para ser, aquilo que Deus te criou para ser. E a 15ª lição de hoje, a última lição de hoje é essa aqui. Para minha vida mudar, eu preciso redefinir aquilo que é mais importante. Por isso que a gente jejua e deixa algumas coisas que são importantes para nós, mas nós deixamos essas coisas que são importantes por algo que é mais importante. Deus é mais importante do que essas coisas. Deus é mais importante que o pão, Deus é mais importante que o refrigerante, Deus é mais importante que a carne vermelha, Deus é mais importante que o café, Deus é mais importante que as redes sociais, Deus é mais importante que a televisão. Deus é mais importante. Quando você jejua, você está dizendo, olha, tem coisas na minha vida que são importantes, mas Deus é muito mais importante. E se eu quero que a minha vida mude, eu preciso focar, redefinir a minha vida naquilo que é mais importante. Certo? Porque às vezes eu quero que a minha família seja diferente, mas eu fico preso e amarrado a picuinhas, a coisas tão pequenas, a brigas e a confusões tão banais. Eu fico guardando magoazinhas, ressentimentozinhos. Eu fico guardando essas coisinhas, eu quero que a minha vida mude, mas eu fico guardando umas sementes do inferno que não param de produzir ervas daninhas dentro da minha alma. Eu fico guardando essas coisas aqui dentro. E quero que Deus mude a minha vida, quero que Deus mude a minha história, mas eu fico guardando essas coisinhas dentro do meu coração. Se eu quero mudar de vida, gente, olha para mim, se você quer mudar de vida, se você quer mudar a tua vida, esteja disposto a redefinir aquilo que é mais importante. Estabeleça o que é importante na tua vida. O que é importante na tua vida? O apóstolo Paulo diz isso lá em Atos 19, quando ele está cumprindo o propósito de Deus, e para ele importante era fazer a vontade de Deus, e ele diz o seguinte, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o chamado que eu recebi do Senhor, de pregar o evangelho em todos os lugares. O apóstolo Paulo, ele redefiniu aquilo que era mais importante para ele. O que é mais importante para mim? Fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Cumprir o propósito de Deus. Você acha que eu vou ficar amarrado e preso? Porque você falou aquilo para mim. Porque você me tratou desse jeito naquele dia. Porque aconteceu isso na minha vida lá atrás. Porque isso aqui não deu certo. Porque aquele outro, porque não sei o que lá. Porque eu errei aqui de novo. Porque eu falei de novo. Porque nada. Redefina a sua vida. Olha para onde você quer chegar. Foca lá. E não fica perdendo tempo com coisas bobas a cada esquina que você passa. A cada pessoa que você encontra. Fica perdendo tempo. Redefinir a vida. Jejum é tempo de redefinir a vida. De você olhar e perceber o que Deus está te falando, certo? Deixar Deus limpar a tua alma. Deixar Deus transformar a tua vida e o teu coração. Eu quero terminar com uma frase de Santo Agostinho sobre jejum. E ele diz assim, o jejum limpa a alma. Quando o jejum é feito em oração, quando o jejum vem como resultado de oração, como desejo de uma oração mais profunda, quando o jejum ele é a consequência de uma oração intensa, ele limpa a alma, ele levanta a mente, ele faz com que a gente olhe para o alto, ele faz com que a gente comece a ver as coisas do alto e não ficar preso às coisas aqui da terra. O jejum faz com que você volte o teu olhar para as coisas do alto, para aquilo que é mais elevado. E você não fica preso às coisas aqui da terra. Submete a carne ao espírito. Em vez da tua carne mandar em você,
dos teus desejos mandarem em você, é você que manda neles. É você que diz para a tua vontade, agora você não vai ter o que você quer. A partir de hoje você não vai ter mais isso que você quer. Ah, mas eu estou com vontade, mas não é esta a questão. A questão é que você não terá. É você controlar. E você dizer não quando é preciso dizer não, e dizer sim quando é preciso dizer sim. Mas isso a gente só faz quando a gente toma uma iniciativa, quando a gente tem a ajuda de Deus, e quando a gente determina isso na nossa vida e pratica com todas as forças. O jejum limpa a alma, levanta a tua mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contente e humilde. Olha só, torna o coração contente e humilde. Sabe, um espírito de gratidão nasce no coração da pessoa que jejua. Ser grato a Deus. Eu estava ontem orando, andando por um lugar, na rua, e eu estava orando a Deus, e eu comecei a agradecer a Deus. Comecei a agradecer a Deus pelo cuidado de Deus, pela graça. Essa gratidão nasceu no meu coração. Certo? E eu disse para Deus lá, eu quero aprender, eu quero crescer. Eu quero me tornar um homem segundo o teu coração. Quero fazer a tua vontade. Humildade. Jejum nos conduz para humildade. Dispersa as nuvens da concupiscência. Certo? Ele desperta as nuvens da concupiscência, do desejo pecaminoso, a força do pecado que se impõe sobre nós. O desejo de pecar que vem e que vai forçando a gente, que vai mantendo a gente nessa vida medíocre. Sabe essa nuvem que o diabo coloca sobre a vida da gente, que vai mantendo a gente nessa vidinha, que a gente não consegue olhar o norte, olhar o horizonte por causa dessas nuvens escuras, essas nuvens cinzentas que o inimigo coloca à nossa frente para nos perturbar, para nos angustiar, para nos limitar. O jejum, ele dispersa as nuvens da concupiscência. Ele apaga o fogo da luxúria, sabe? De você querer viver o prazer, querer se entregar ao prazer. Você começa a entender que a tua vida é muito mais do que isso. Tua vida não é comer e beber. Tua vida é encontrar um propósito e gastar-se por ele. Presta atenção, gente, olha para mim. Tua vida é encontrar um propósito e gastar-se totalmente por este propósito. E eu quero convidar você para fazer isso em nome de Jesus. Comece a olhar a tua vida na perspectiva de Deus. Você não está aqui simplesmente para comer, beber e dormir. Você não está aqui simplesmente para usufruir de prazeres. Você está aqui para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. E o sentido da vida está nisso. Por que a gente vive uma geração de pessoas tão angustiadas? Umas pessoas tão sem sentido? Por que a gente tem um índice de suicídio como nunca na história? Porque as pessoas vivem sem propósito. Porque as pessoas se gastam nos seus prazeres. Porque as pessoas vivem apenas para si mesmo, olhando apenas para o seu próprio umbigo. As pessoas mais felizes, mais contentes, as pessoas mais gratas, as pessoas mais completas e mais admiráveis que você vai encontrar, não são aquelas que vivem para si mesmo, não são aquelas que realizam os seus prazeres, apenas. Não são aquelas que vivem apenas dentro da sua bolha, são aquelas que encontraram um sentido em servir através do seu propósito. Porque o teu propósito sempre levará você a servir e a ser instrumento de Deus. É como você se tornando uma peça, um encaixe no propósito eterno de Deus de abençoar o mundo. Acende a verdadeira luz da castidade. A castidade aqui no sentido da santidade, de você não se prostituir espiritualmente, de você não ficar servindo a Deus e servindo a todos os deuses conforme os desejos que batem à tua porta. Não ficar se entregando a todas as paixões, mas você estar firme no teu propósito, na tua vida. O jejum, ele nos faz entrar novamente em nós mesmos. Ele termina aqui. O jejum nos faz entrar novamente em nós mesmos. O que significa isso? Nós voltamos ao projeto original. Ao projeto original. Lembra o que eu falei para você?
que o jejum nos conduz à humildade. Humildade é humus. Humus é a origem da palavra humanidade. Nós fomos feitos do pó. E a Bíblia diz que para o pó voltaremos. Não importa que tipo de vida você vive, mas para o pó você vai voltar. Agora eu não quero voltar para o pó de modo infrutífero, com uma vida envergonhada, como alguém que viveu apenas para si mesmo, como alguém que viveu uma vida pequena. Eu quero voltar a ser pó, mas eu quero ser humus. Eu não quero ser uma terra estéril, improdutiva. Eu quero ser uma terra preparada para ser instrumento de Deus, para que através da minha vida muitos venham comer o bom fruto. Venha ser bênção na vida de todo mundo, a começar pela minha família, a começar por vocês aqui que são a minha comunidade, a começar pelas pessoas que Deus coloca no meu caminho. Eu quero ser instrumento de Deus. E eu sei que você também deseja isso. Vamos viver o nosso tempo de jejum, buscando e colocando o nosso coração no altar daquele que é o Senhor da nossa vida. Obrigado, Deus, por esta manhã. Nós queremos, neste momento, consagrar o nosso 4º dia de jejum, jejum de Daniel. O nosso 4º dia. Nós queremos consagrar ao Senhor. Jejum é um ato de entrega. É uma oração, de modo mais profundo, que nós fazemos ao Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, te agradecer por esse momento. Quando Daniel estava jejuando, ele estava jejuando, Deus, porque as coisas precisavam mudar. Mas Daniel tinha plena convicção de que essa mudança tinha que acontecer na vida dele. Em colocando a nossa vida no teu altar, através do jejum, que nós vamos experimentar de modo muito mais profundo a tua vontade, o teu desejo para a nossa vida. Nesse dia, Pai, nós queremos abençoar a nossa vida, a vida, Senhor Deus, de todos da nossa casa, da nossa família. Abençoar a vida de todos que estão aqui, Pai, todas as famílias que estão aqui representadas. Abençoar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Esse nosso dia, Pai. Abençoar cada passo que nós vamos dar. Colocar tudo diante do Senhor. Nós consagramos este dia de jejum ao Senhor. Nós consagramos a nossa vida, o nosso coração no teu altar. Nós nos apegamos a ti nesta manhã, te agradecendo, Pai, por todo o teu cuidado e por todo o teu amor. Concede, Deus, um dia vitorioso para cada um aqui, Pai. Ilumina, Pai, o coração, a mente e o caminho de cada um, Pai. Orienta-nos, Senhor Deus, na tua verdade. Orienta-nos no teu caminho. E ajuda-nos, Senhor Deus, a prosseguir, até que alcancemos coração sábio, até que alcancemos a plenitude da tua vontade. Ajude, Deus, cada um que está aqui e abençoe. Deus, o Senhor sabe o que cada um aqui está precisando. Tem gente aqui precisando de um milagre do Senhor nesse dia. Tem gente que está aqui que está precisando de uma resposta do Senhor, de uma palavra de poder do Senhor. Deus, faz o teu milagre, seja qual for a necessidade. Eu oro a ti, Deus, nesta manhã, que o Senhor faça aqui o teu milagre na vida de cada um, na família, Pai, de cada um, em nome de Jesus, Pai. Nos dá um dia vitorioso. Abençoe todos que estão em oração, que pediram oração, que colocaram aqui, Deus, o desejo de que estivessem orando por eles. Nós estamos orando por todos. Colocamos todos os pedidos no teu altar e cremos, Pai, na tua resposta, no teu amor e no teu cuidado. Colocamos a Vanessa Moraes diante do Senhor, a família dela, nesse momento, Deus, que eles precisam tanto. Colocamos, Senhor Deus, a Isa diante do Senhor, pedimos a tua graça sobre ela. Colocamos, Pai, diante da tua presença a vida do Claudemar também, da Rafa, pedimos a tua bênção sobre a vida deles, a vida da dona Marlene, Deus abençoe, Deus, dona Marlene Risse, abençoe, Deus, a vida dela, a vida da Patrícia, Pai, colocamos diante do Senhor, pedimos a tua bênção, o teu amor e o teu cuidado, Pai, sobre a vida dela também, em nome de Jesus. Todas as pessoas que precisam nesta manhã, nós apresentamos no teu altar e te agradecemos porque sabemos que o Senhor já está fazendo um milagre. Todas as pessoas que estão sendo lembradas aqui agora, Pai. Tem gente que está sendo lembrada aqui agora. Que o Senhor abençoe e faça o teu milagre em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos receber a bênção do Senhor.
Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes aqui com você, com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.